que Deus envia à nossa igreja. E nessa tarde eu quero falar um pouco sobre esse tema. Será que eu serei convocado? A gente está vivendo um momento tão difícil, político, na nossa nação, que alguns até esqueceram que vai ter Copa do Mundo, né? 20 de novembro começa a Copa do Mundo. E quando nós olhamos para essa questão da Copa do Mundo, das Olimpíadas, nós vemos que os atletas, quando eles estão nos seus clubes, o alvo deles é chegar na seleção. É se destacarem, é terem um bom rendimento, uma boa visibilidade, porque eles querem chegar no topo, que é a seleção brasileira, representar a nação. E nessa época de preparação à Copa do Mundo, nós vemos que é muito comum o técnico das seleções de futebol, participantes, anunciar os jogadores que foram convocados, aqueles que vão fazer parte e que vão representar a nação nesse campeonato, que vão representar a nação nessa Copa. E muitos ficam naquela expectativa, quem vai ser convocado? Tanto os jogadores como quem somente acompanha a Copa. E quando sai a lista, alguns concordam com alguns discordam que o técnico convocou esse, não convocou o outro. Muitos jogadores com certeza ficam felizes de terem sido convocados, enquanto outros se entristecem porque estão vendo que todo o esforço ainda não foi o suficiente para serem convocados. Ainda não foi dessa vez, só daqui 4 anos. E hoje a gente vai falar de uma convocação que Jesus fez, e que Ele já também fez a nós, a mim e a você, diferente da convocação para uma Copa do Mundo, para uma Olimpíada. Nós vamos falar sobre a equipe de Jesus. Jesus, Ele convocou também alguns homens para fazer parte da sua equipe. Jesus convocou algumas pessoas para caminhar com Ele, e Ele escolheu homens totalmente diferentes um do outro. Talvez se você tivesse a responsabilidade de convocar uma equipe para caminhar com você, você convocaria pessoas muito parecidas com você. E talvez não convocaria essa equipe que Jesus convocou, de homens tão diferentes, com algumas particularidades muito interessantes. Hoje, nas seleções, para uma futura colocação de trabalho nas empresas, elas são muito rigorosas com relação à contratação, a essa seleção, a quem de fato vai ser contratado. E talvez a gente usaria todos esses critérios para selecionar pessoas que de fato estivessem totalmente capacitados para fazer parte do nosso time. E quando a gente olha Jesus e a sua palavra, nós vamos ver que para escalar o seu time, a sua equipe, Ele não usou tantos critérios como as pessoas usam hoje nas empresas, nos recursos humanos, na gestão de pessoas. Para se convocar uma equipe, para uma nação, uma seleção, é necessário esforço conjunto de não só uma pessoa, mas várias pessoas, de muitas informações, para que de fato as pessoas certas sejam convocadas. E a gente vai estar vendo que Jesus, Ele fez isso. Ele convocou pessoas para trabalhar na sua equipe. Ele convocou os apóstolos. Interessante que para ser convidado para ser apóstolo naquele período, e ainda hoje o apóstolo, eles precisavam de algumas coisas. Primeiro, eles tinham que ter visto Cristo ressurreto. Segundo, eles teriam que ter tido comunhão com Cristo. E terceiro, eles teriam que ter sido chamados pelo próprio Cristo a ser parte do apostolado. E a decisão de Jesus de escolher 12 homens, 12 apóstolos, 12 discípulos, foi porque Ele queria formar uma equipe, para que depois que Ele voltasse para o céu, essa equipe continuasse o trabalho. Essa equipe continuasse a expansão do Evangelho. E Jesus então não apenas chamou, Ele andou com aqueles homens. Ele capacitou aqueles homens. Ele deu a eles a oportunidade de conviver com Ele, de ver como Ele agia, de ver como Ele ensinava,
de ver como ele se comportava. Esses homens tiveram o melhor discipulado que alguém poderia ter, de ver Jesus, de caminhar com Jesus, de estar com Jesus. E a primeira coisa que a gente vê é como Jesus fez. Vamos acompanhar o texto. Jesus chamou os seus discípulos, os seus 12 discípulos, para junto dele, e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e para curar toda espécie de doenças e enfermidades. E esses são os nomes dos seus discípulos: Simão, também chamado Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, que era membro do partido político nacionalista dos Zelotes, e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Interessante algumas coisas que ele dá de informação. Mateus, cobrador de impostos do governo romano. Simão, membro de um partido político nacionalista dos Zelotes, que perseguiam e queriam destruir o governo romano. E Jesus coloca esses dois, Bolsonaro e Lula, junto, na mesma equipe. Então essa briga é antiga, não começou agora. E interessante que a gente vê que eles caminharam juntos, não estavam divididos, mesmo sendo tão diferentes. Um membro do governo romano, cobrador de impostos, pegava mais do que devia. O outro combatia o governo romano, mas faziam parte da equipe de Jesus. E Jesus fez o que com esses homens? Jesus os enviou e deu as seguintes instruções: não vão aos outros povos, isto é, aos gentios, não vão até os gentios, não entrem na cidade dos samaritanos, não vão aos gentios e nem aos samaritanos. A missão de vocês, nesse primeiro momento, é ir às ovelhas perdidas de Israel e anunciar a elas que o reino dos céus está próximo. Então hoje nós vamos olhar um pouco essa equipe, esses 12 homens, e entender um pouquinho quem Jesus escolheu, como ele fez, o que ele fez para poder escolher esses homens. E a primeira coisa que a gente aprende é que uma equipe vitoriosa precisa ter sido escolhida tendo como base a oração. Jesus queria que esses homens, essa equipe, fosse uma equipe vitoriosa. E Jesus chamou essa equipe depois de um tempo de oração. Não está nesse texto, mas lá em Lucas 6, que fala da mesma coisa, vai dizer o seguinte: certo dia, pouco depois, Jesus sobe no monte, e ele sobe no monte para orar. Ele ora 10 minutos e volta e escolhe os discípulos, não é isso? Ele passou a noite toda orando a Deus. E depois disso, depois dessa experiência de conversar com o Pai, de buscar a vontade do Pai, de buscar a direção do Pai, quando amanheceu, reuniu os seus discípulos e escolheu aqueles 12 que nós vimos para serem os seus apóstolos. O evangelista Lucas vai mostrar que Jesus tinha um segredo na escolha da sua equipe, que era a oração. Não tem como ter uma equipe vitoriosa se essa equipe não é escolhida através ou na base da oração. Jesus fez isso para escolher os seus discípulos. Você precisa fazer isso nas suas escolhas, nos passos que você dá, nas coisas que você faz da vida. Não tem como ter vitória se nós não temos como base a oração, o buscar a vontade do Pai, a direção de Deus para aquilo que vamos fazer. Muitas vezes nós fazemos muito diferente de Jesus. Nós vamos, fazemos, escolhemos, compramos, assumimos, aí as coisas dão errado, a gente passa a noite orando, porque a gente passa a noite preocupado, chorando, depressivo, porque fizemos tudo errado. A gente tem que fazer como Jesus. Antes de qualquer coisa, ore. Busque a vontade de Deus. Busque a direção dEle. Busque saber qual é a direção dEle para a sua vida. E Jesus fez isso
porque Ele queria formar uma equipe vitoriosa. Interessante que quando nós olhamos o Evangelho de João, nós vemos que Jesus também orou por mim e por você, por aqueles que ainda seriam alcançados. Então Ele também orou por mim, por você, para que nós fizéssemos parte da sua equipe. Porque hoje os discípulos de Cristo não são mais esses 12, os apóstolos. Eles fizeram parte deles e a obra continuou. O Evangelho chegou a nós. Quem são os discípulos hoje? Nós. Quem é a equipe de Jesus hoje? Nós. E o que nós devemos fazer? Levar o Evangelho àqueles que estão perdidos, às ovelhas que estão desgarradas do rebanho de Deus. Essa é a nossa missão como igreja, levar as boas novas a todos. Mas Jesus, Ele ora. Primeiro Ele vai para um lugar secreto. Ele vai ter um tempo a sós com o Pai. Nós temos tido isso? Diante de toda essa correria, diante de tantas demandas, diante de tanta pressão, você tem um tempo onde você sozinho, secretamente, busca a Deus, invoca a Deus, chora na presença de Deus, se humilha diante de Deus. Se Jesus, o Filho de Deus, fazia isso, é porque nós também precisamos. Nós precisamos disso na nossa vida. Ele então se retira e ora secretamente. Ele se retira no monte para orar. Você não precisa ir para o monte. Você pode ir para o seu quarto. Eu lembro lá em Guariba, onde eu morava, era bem próximo a uma rodovia, uma vicinal, já do lado do canavial, e quando a gente ia fazer a corrida, a caminhada logo de manhã, 5 horas da manhã, era o tempo que eu tinha sós com Deus, de caminhar com Ele, de conversar com Ele, de buscar a Ele. E como isso é bom. Jesus fazia isso. Outra coisa que nós vemos aqui é que Ele orou insistentemente. Ele passou a noite toda orando. Nós oramos um dia e queremos que tudo aquilo que a gente colocou em oração durante a semana se resolva, aconteça, Deus responda. Querido, não vai ser assim. Algumas coisas você vai precisar orar insistentemente, buscar a Deus, colocar diante de Deus, clamar ao Senhor. A gente falou aqui alguns domingos atrás, e Deus vai te responder, com sim, com não, ou com o espere, mas Ele vai te responder. Ore insistentemente. E terceiro, Ele orou de uma forma submissa. Ele orou a Deus. Ele buscou a Deus. Ele mostra aqui submissão à vontade de Deus. A nossa oração tem que ser submissa à vontade de Deus. E quando nós nos colocamos em oração, nós reconhecemos: Senhor, eu dependo de Ti. Muitas vezes, com certeza, o Leandro, nessa sua caminhada, ele entendia que, por mais que tinha a equipe médica, o tratamento, tinha coisas que era só Deus que podia fazer. É deixar nas mãos de Deus, se submeter à vontade de Deus. Imagina a cabeça. Nós somos seres humanos, nós temos emoções. Esposa grávida, um resultado de um diagnóstico preocupante. Mas a fé, a confiança faz a gente vencer o medo. E orar insistentemente. E orar a Deus, reconhecendo que Ele é soberano, que Ele é poderoso. Quantas coisas essa família aprendeu sobre oração, e nós podemos aprender sobre oração quando nós imitamos Jesus. Outra coisa que a gente aprende sobre a equipe de Jesus é que uma equipe vitoriosa é composta de pessoas diferentes. Aqui na Memorial só tem pessoas iguais? É só você ver a orquestra. Imagina se só tivesse um instrumento. Ia ficar legal? A Laís ontem falou aqui para a Melhoridade sobre música. Uma orquestra com um instrumento só, Anne, não ia dar certo, né? Por isso que nós temos diferentes instrumentos, diferentes habilidades, diferentes dons, essa multiforme graça de Deus, diferentes pessoas. Os 12 apóstolos são um retrato da família de Deus hoje, da igreja local.
Nós vemos aqui 12 homens que eram de lugares diferentes, pessoas de profissões diferentes, tendências diferentes, ideologias diferentes, e Jesus colocou todo mundo junto para caminhar com Ele, para ter um tempo de discipulado, de aprendizagem. E como esses homens deram trabalho para Jesus, eles eram difíceis de entender as coisas. Jesus vira e mexe, tinha que repreendê-los. Jesus certa vez olhou para eles e falou assim: vocês também não querem ir embora, como os outros forem? Eram homens diferentes. Dentro dessa equipe tinha um empregado de Roma, e dentro dessa equipe tinha um nacionalista, que defendia a guerra e a destruição de Roma. E Jesus colocou esses dois juntos, para estarem caminhando juntos. É por isso que é tão triste olhar para a igreja de Cristo hoje no Brasil e ver essa divisão por conta de política. Querido, isso vai passar. Lá no céu não vai ter essa divisão de denominações e de ideologias partidárias. Para com isso. Isso não é o papel da igreja. Nosso papel é interceder. Se o Mestre Jesus, que é a nossa referência de imitação, colocou pessoas tão diferentes para estarem juntas, é porque Ele está mostrando para nós, assim como na sua oração de João, de que o amor uns aos outros, que a unidade da igreja é a coisa mais importante. As pessoas nos conheceriam pelo amor que nós temos uns aos outros. E esse amor hoje está sendo difícil de ver, porque a gente vê mais ódio, raiva, e a gente precisa parar com isso. Jesus deixa bem claro que a sua equipe eram de pessoas diferentes, mas mesmo sendo tão diferentes, se tornaram bênção. O Evangelho chegou até nós, porque esses homens se submeteram à graça de Deus. E sabe qual foi uma marca de todos eles, mesmo sendo tão diferentes? A prontidão em largar tudo e seguir a Jesus. Eles não olharam as diferenças como algo que os separavam, mas eles olharam a diferença, e Jesus viu isso também, como algo que fazia com que eles fossem mais fortes, mais completos. É como no casamento, o esposo e a esposa, os dois são iguais, parecidos. Geralmente um é totalmente diferente do outro, porque quando a gente está junto, a gente se complementa. Fica mais interessante a vida a dois, do que os dois iguais. O que não pode é deixar de ser uma só carne, caminhar junto. E quando nós olhamos a equipe de Jesus, ela é composta de pessoas de diferentes habilidades. E aí a lista desses 12 são essa: o Pedro, um homem chamado de Simão, pescador. Esse Pedro era um homem inconstante, temperamental, contraditório. Quando a gente olha sobre a vida dele, ele mudou de um homem que confiava para desconfiança. Era um homem que declarou lealdade a Jesus e de repente ele está negando Jesus, porque fica com medo. Era Pedro, fazia parte da equipe de Jesus. Um homem que falava sem pensar. Na igreja não tem gente assim, que fala sem pensar? Justamente um assim na equipe dele. Na família não tem uns assim? Aí eu falo só assim mesmo, eu falo depois. Pedro era assim. Certa vez ele repreendeu Cristo. E Jesus: calma, Pedro, não é assim não. Era Pedro, fazia parte. Quando a gente olha Tiago e João, eram irmãos, eram explosivos, temperamentais. Sabe qual era o apelido deles? Filhos do trovão. Gente boa. Explosivos, temperamentais, tinham um apelido de filhos de trovão. Foram eles que pediram para Jesus: Senhor, quer que a gente ore pedindo para descer fogo sobre os samaritanos? Foram eles. Eles eram o filhinho da mamãe, gananciosos por poder. Certa vez a mãe deles pediu para Jesus, para os filhos terem um lugar especial no reino. E foi repreendida. E o André?
Oh, esqueci de descer o Felipe. Felipe não é junto com o André, não. O André era um homem que sempre trabalhava nos bastidores. Você não vai ver falando muita coisa de André. Era um homem que levou o seu irmão Pedro a Cristo. Foi ele que falou para Natanael sobre Jesus. Ele era um homem que levou aquele garoto na multiplicação dos pães, que tinha um lanche para que Jesus multiplicasse. Então, o André era aquele que estava nos bastidores e trazendo pessoas a Jesus. Mas não teve muito destaque. O Felipe, que está aí junto com o André, era um homem cético, racional. No mesmo evento da multiplicação dos pães, foi ele que disse para Jesus: onde a gente vai comprar pão para todo esse povo, Jesus? Dispensa esse povo, manda eles embora. Era um homem que não tinha tanta confiança de que Jesus podia fazer o que fez. Cético, Felipe era assim. Coração um pouco duro. Quando estava lá no cenáculo, ele disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, só isso nos basta. E Jesus o repreendeu: você está vendo a mim, isso não basta? Quer ver o Pai? E aí nós vemos o Bartolomeu, um homem preconceituoso. Bartolomeu era alguém que tinha preconceito. Quando ouviu falar de Jesus, sabe o que ele disse? Pode vir algo bom de Nazaré? De Nazaré pode vir algo bom? Será que pode vir alguma coisa de bom de Nazaré? Essa era a concepção que ele tinha com relação a quem morava em Nazaré. E ele fazia parte da equipe de Jesus, Bartolomeu. E aí vem o Mateus, empregado do governo romano. Mateus era o coletor de impostos, um publicano. E ele era perseguido pelos judeus, porque geralmente quem era coletor de impostos daquela época, ele não era visto com bons olhos, porque coletava mais do que deveria. Era injusto. Mas foi ele que escreveu o Evangelho de Mateus. E Tomé? Tomé era um homem de coração fechado. Foi Tomé que disse assim, os discípulos compartilharam que Jesus tinha aparecido, ele disse o seguinte: se eu não ver a mão dele, se eu não ver a marca dos pregos, eu não acredito que ele está vivo, que ele ressuscitou. Esse era Tomé, e ele fazia parte da equipe de Jesus. E Tiago, filho de Alfeu, e Judas Tadeu, nós temos poucas informações sobre eles. E aí tem Judas Iscariotes, o tesoureiro da equipe, o homem que roubava o dinheiro da bolsa, o homem que traiu Jesus por 30 moedas, o homem que serviu a Jesus, que viu todos os milagres, que viu todos os ensinos, mas mesmo assim, deixou o coração corromper-se e traiu o mestre. Teve uma morte trágica por conta do remorso do que fez com Jesus. Essa era a equipe de Jesus. Esses foram selecionados por Jesus. Não diferente de nós. Se a gente colocasse nessa lista os nossos nomes e fosse colocar as nossas qualidades, os nossos defeitos, não seria muito diferente. E mesmo assim Jesus escolheu a você, escolheu a mim, nos colocou para sermos parte da sua equipe, da equipe de discípulos. E uma coisa que a gente precisa aprender é que, por estarmos hoje fazendo parte da equipe, não foram vocês, não foi eu que escolhemos a Jesus. Olha o que diz esse texto: vocês não me escolheram, fui eu que vos escolhi. Pastor, mas fui eu que escolhi Jesus? Não. Jesus está deixando bem claro: vocês não me escolheram, eu vos escolhi. Eu chamei vocês para que vocês possam ir por todo o mundo
por toda a cidade de Jundiaí, por todas as cidades onde o idem acontece, e vocês produzam frutos. E os frutos que Jesus quer que nós venhamos produzir são frutos duradouros, para que o Pai dê a vocês tudo aquilo que pedirem no seu nome. Esses homens improváveis que Jesus escolheu somos nós, improváveis, e Ele nos escolhe. E quando nós nos colocamos nas suas mãos, como cantamos aqui, Ele nos molda, Ele nos transforma, Ele nos usa para o louvor da sua glória. Jesus foi capaz de juntar em torno de si homens de criação, de temperamentos diferentes, de posições totalmente opostas uma da outra. E mesmo assim, formou uma equipe vitoriosa. Então, querido, não são as nossas diferenças. As nossas diferenças, as habilidades ser diferentes, o nosso jeito ser diferente, não deve nos afastar, é para complementar. Por isso que os dons são vários, por isso que os talentos são vários, por isso que as habilidades são várias, e todos são importantes, não tem o mais importante. É que infelizmente nessa nossa visão limitada, a gente acha que o mais importante, o melhor é de cantar, de pregar, porque é o que tem mais visibilidade. Não, querido, não é. Eu louvava a Deus pela vida de uma irmã que nós tínhamos em Guariba, uma Ivete Garbosa. Já não tinha muito mais habilidade e força para fazer as coisas, mas era uma mulher de oração. E essa mulher marcou a minha vida, porque ela exercia um ministério que ninguém via, não tinha visibilidade nenhuma na igreja, mas nós sabíamos, ela estava lá orando, como a gente tem a nossa voz de oração e tantos outros aqui, que oram, que intercedem, e que ministério importantíssimo. Então, independente do que você sirva, do que você faz, é importante. Em Cristo não há galileu, não há judeu, não há conservador, não há progressista. Em Cristo não há nada disso, não há cobrador, não há zelote. Ele tinha uma equipe que era toda misturada, mas era uma equipe unida. Eles eram diferentes, mas estavam unidos em torno de uma missão. A nossa missão, querido, é o Evangelho de Cristo, as boas novas. Essa é a missão que nos une. Se estamos nos reunindo para buscar outra coisa, estamos no lugar errado. A igreja, o papel da igreja é estar junta para mostrar a essa cidade, a esse país, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o papel da igreja, essa é a missão da igreja. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui nos preparando para a volta de Jesus, para o arrebatamento, e Ele precisa encontrar em nós uma noiva preparada, adornada para receber o noivo. Como discípulos, podemos nos envolver com todas as áreas, em todos os setores, em todos os lugares. Precisamos ter, mas o nosso maior alvo é como o de Jesus. Saber que Ele nos escolheu, que Ele nos chamou, que Ele nos formou como equipe para a gente ir e produzir frutos duradouros. Talvez você está se envolvendo com coisas que não é fruto duradouro, que vai acabar logo logo. Investir em vidas é o melhor investimento. Investir em vidas é o melhor investimento. Será que eu serei convocado? Eu já fui convocado para participar da equipe. Será que eu estou usando os meus dons e os meus talentos para, de fato, abençoar? Será que eu estou pronto para, quando Jesus voltar, para buscar a sua igreja? Será que eu serei convocado para estar no céu por toda a eternidade? Que essa seja a pergunta que faça a gente pensar e refletir. Pelo que eu estou lutando, será que é o que Cristo lutaria? Será que é o que Cristo investiria o seu tempo? A gente vai participar da ceia. Você está aí com o seu cálice, com o seu pão? Alguém não pegou? Nós temos ali no fundo.
Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo faz algumas instruções sobre a ceia do Senhor para a igreja. Lá no versículo 23, em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai falar para aquela igreja sobre aquilo que deveríamos fazer com relação ao pão e ao cálice. Pegue o seu pão, pegue o seu cálice. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos escolheu para fazer parte da sua equipe, da equipe dos discípulos de Jesus nesses dias. Eu fui escolhido pelo Senhor. Pelo critério dos homens, talvez eu não vou ser escolhido para muitas coisas. Talvez eu vou ficar de lado para muitas seleções. Mas aos olhos do Senhor, eu posso me alegrar porque eu fui escolhido por Ti. Mesmo com as minhas falhas, mesmo com os meus defeitos, mesmo com os meus pecados, o Senhor olhou para mim e me amou. O Senhor me trouxe para perto de Ti e me transformou, me lavou com Seu sangue. E hoje eu posso agradecer porque perdoado eu sou, justificado eu sou, livre eu sou em Cristo Jesus. E hoje eu tenho uma responsabilidade de levar esta liberdade, esse pão da vida que um dia me alimentou, àqueles que estão famintos e ainda presos, escravos nos seus pecados e vícios. Essa é a minha missão, esse é o meu alvo. É para esse reino que eu trabalho, para o reino de Deus. Portanto, ó Pai, que cada um de nós aqui possamos sentir em nosso coração essa gratidão de saber que nós fomos escolhidos e que mesmo sendo diferentes, mesmo não pensando todos iguais, nós estamos unidos em torno de uma missão, que é de levar o Evangelho a todas as pessoas. Essa é a missão que nos une, esse é o propósito que nos une, é isso que nos motiva e faz com que a gente tenha como razão de ser igreja, levar o Evangelho a todas as pessoas. Obrigado porque saber que o Senhor nos convocou, o Senhor nos escolheu, não pelas nossas habilidades, pelas nossas qualidades, simplesmente o Senhor nos amou e nos escolheu. E por nos amar e nos escolher, o Senhor nos deu habilidades, o Senhor nos deu dons, o Senhor nos capacitou para que a gente possa ir e dar frutos. Que os nossos frutos sejam frutos duradouros. E não vai ter alegria maior do ver uma pessoa adorando o Senhor e saber que o Senhor nos usou como instrumentos para aquela pessoa conhecer a Cristo. Ó Deus, obrigado por ter nos escolhido e por podermos participar da mesa do Senhor nessa tarde. Nós te agradecemos.